quadro aí, porque quando a gente começou a obra, o quadro já estava ali. Esse quadro aí já é uma adaptação. Porque o equipamento exige uma demanda de energia elétrica maior do que tinha aqui, teve que fazer esse quadro aí. Né? Então, a elétrica já chegava, né? Já tinha uma elétrica para alimentar essa sala, aí na verdade exatamente. E a partir dali, daquela caixa maior, aí já é obra nossa. Daí essa distribuição, a gente fez uma cabeça eletrocária aqui, uma rede elétrica e uma outra linha para carregamento estruturado. A rede de loja. Então são essas duas redes que estão fazendo aí por cima, separadas, tem que separar, você pode colocar tudo junto, uma coisa interfere com a outra. e uma coisa Faz por 300 metros ali. uma carga muito maior do que se colocaria numa residência. Só o equipamento já dá mais uma residência, só a máquina. Sozinha, ela dá 70 cada uma coisa. É um processo muito superior que se utilizaria numa casa. Então, olha só, para a gente começar, vocês entenderem, a instalação elétrica está pronta e aí a gente vai ter que refazer tudo para essa nova demanda. Está vendo como que o sistema também ele já começa a instalação elétrica ser um sistema mais rápido? O uso de eletrocária para distribuir tudo agora sobre as alvenarias, sobre o fogo, para que nada precise ser embutido na parede. Então, muito forte, muito simples, só para levar isso aqui. E sobre esse fogo, toda a distribuição de elétrica, lógica e de hidráulica também. Hidráulica, algumas coisas de ar-condicionado também, uma automação aí. Então, olha, sobe essa nova distribuição daquela caixa, daquele quadro de distribuição, onde vai ficar os disjuntores, e aí ele vai lançar isso para as eletrocárias. Essa eletrocária ela vai até o final. E ela vai derivando isso ao longo do comprimento para dentro das salas para distribuir para as caixas onde vão os motores e onde vão ficar as tomadas. Então, aqui na frente da recepção, a gente começa agora a distribuir todo esse... Atrás dessa parede aí, dá para ver certo como é a instalação hidráulica, quando se trata de drywall. O mais legal desse sistema é isso, olha. O piso estava todo pronto, né, Paulo? Estava tudo pronto para receber qualquer uso e aí optou-se por usar a parede de drywall por quê? É um sistema rápido, limpo, né, uma construção assente que gera quase zero de entulho. Quase zero, né? E ela tem uma interface muito legal com as outras instalações. Então, o que eles fizeram foi vir parafusando esses perfis, essa calha que está no piso, e montando as outras barras que estão na vertical. E aí, depois disso montado, estruturado, fecha-se só um lado, né? Um lado, exatamente. E aí libera para instalar todo o resto que vai estar entre a parede. É uma hora muito importante essa aí, que é aquela de vamos fechar a parede. A hora que você chega e fala, porque é muito rápido, o pessoal deve começar a fechar essa parede ali, talvez na segunda, eu acredito que não, tem questão dos suportes de madeira. Eles estão fazendo. Exatamente. É muito rápido para fechar. E no caso aqui com o cliente, a gente traz o cliente aqui e mostra cada ponto de tomada para o cliente, cada ponto de rede. Tá assim, tá dessa forma, confere tudo direitinho, para depois fechar, para evitar ficar abrindo um forro depois. É fácil, tem um detalhe também, gente, é fácil de mexer. Se tiver a parede pronta aqui, pintada, num dia você consegue cortar, abrir, mexer, fechar e pintar e sumir com o negócio. A grande vantagem é essa, assim, é uma estrutura muito leve, ela é muito rápida de ser executada e de qualquer intervenção que se necessite, né, é também assim, muito simples, sem gerar entulho, sem gerar problema algum. Olha só, as instalações todas como são feitas. Estava pronto, posiciona os tubos, posiciona a elétrica, faz os tubos com uma serrinha, ferramenta super simples, está instalado, está pronto. Vem uma pessoa depois verificando se está tudo ok, se o diâmetro do tubo está certo, se as posições estão certas, se o cabeamento está passado. E aí, depois de tudo conferido, fecha-se as placas, coloca-se a placa aqui atrás e está pronto. Precisou de fazer uma intervenção? Dá para desparafusar a placa e ajustar qualquer coisa. Se essa parede já tivesse pintada, amassada, com acabamento igual está do lado de cá,
dá para vir com uma serrinha e só fazer uma janela, né? Fazer uma portinha assim, que você vai dar manutenção naquele registro, por exemplo. Então vem aqui, se corta uma janela mais ou menos desse tamanho, dá para você mudar aqui. E aí depois é só encaixar uma tampa do mesmo material. É o mesmo pedaço, normalmente eles guardam o mesmo pedaço. Dá para voltar, né? Fecha com uma fita e está pronto. E aí dá para amassar no mesmo dia? Não, na hora. Cortou, tira a placa, resolve, volta com a placa para o lugar, passa uma fita, parecendo uma fita crepe, lixa, passa uma massa, está pronto. E o tempo de massa para construir? Isso é um tempo muito menor do que seria para uma parede, porque as camadas de massa que são fininhas, elas servem para... Tá vendo aquele detalhe entre emenda de uma placa? É para aquilo ali. Mas é massa de cimento? Não, é uma massa corrida. É uma massa especial. É uma massa especial para gesso. É uma massa especial que é para o gesso, mas é semelhante a uma massa corrida. Ele vem só para tampar aquelas pressas, tá vendo, mano? Se ele fizer grosso, é pior, porque depois tem que pintura. Isso é muito regular. A placa ela é muito certinha, não tem ondulações, não tem muita superfície para ficar acertando com a massa corrida, igual acontece numa parede de alvenaria. Mas isso é legal, assim, olha a interface do negócio, os montantes verticais que estão presos num trilho que está fixado no chão, e ali, como ele não toca no teto, tem um outro trilho mais alto que prende esses perfis. Na hora que você parafusa a placa atrás, ela estrutura e contraventa todo esse sistema. E aí, em alguns pontos, ele tem um suporte que vai até a viga, que vai até a laje, para amarrar isso tudo, para ele ficar mais firme. Mas em alguns pontos. Em alguns pontos que ele está fixado no teto. Vocês vão perceber, à medida que a gente for andando, ele tem alguns pontos que vai até lá. Mas essa parede, do jeito que está, ela já é muito firme. Vamos andando então, para a gente ver o resto? Aqui, interessante é a madeira aqui da cadeira. O suporte? É o suporte. Porque o dragão já tem por exemplo, colocar uma madeira. Imagina se você fosse procurar uma televisão na parede, um sistema desse, ou qualquer outro equipamento que precisa ficar na parede. O drywall é uma placa de 2 milímetros, normalmente de gesso. É uma camada de papel de cada lado e gesso por dentro, então. A gente tem umas outras maneiras, a gente já consegue dizer. Onde tem televisão, onde tem bancada, onde tem barra de apoio, já tem que prever isso aí. Porque depois é um transforme para você tirar uma obra e fixar alguma coisa e não está preparado. Então, Vai ter que ser, não vai ter que ser. mas aí ela Aumenta esse tipo de coisa. Nós vamos chegar na sala ali, depois eu vou explicar para vocês como que vai ser feito. Então um detalhe, vocês vão observar que tem umas placas verdes e outras brancas. Enxergaram isso? Essas verdes elas têm uma resistência maior com relação à umidade, então normalmente em área molhada você usa ela. A gente tem basicamente 3 placas que a gente usa para sistema de drywall, né? Ou desse tipo aí. Tem a placa cimentícia, que ela é utilizada para as áreas externas. Tem a placa branca, que é escândalo, que é comumente usada nos ambientes internos. E tem essa placa verde, que é a RU, que é resistente à umidade. E ela é empregada RU, que tem resistência à umidade. Então ela é utilizada nessas áreas que provavelmente vai ter água trabalhando, como nos banheiros, numa cozinha, ou numa porta. Então por isso essa diferenciação. Ela tem um tratamento que permite ela ter um pouco mais de resistência. Então aqui na frente era a recepção, parte de primeiro atendimento ao público, e aqui a gente tem 2 banheiros, que é para atendimento a esse público também. E daqui para frente a gente vai começar a ter as áreas de procedimento. Aqui o negócio da obviamente é a lâmpada que vai ser utilizada para o ar-condicionado. Poça. Essa é do ar-condicionado ou é para É do ar-condicionado, seria tudo. O pessoal está passando ali em volta do público. Essa aqui é a lã mineral, de rocha, que serve para aumentar a capacidade acústica da parede, mas aqui, essa em questão, ela está sendo utilizada para o ar-condicionado. Para os dutos de ar-condicionado que a gente vai ver na frente, para aumentar a eficiência da distribuição desse
esse ar frio ao longo dos ambientes. Vocês vão ver que tem a instalação de um ar central aqui para distribuir e refrigerar todos esses espaços. Não é central. Até na metade, né? Não. Me parece que a sala onde tem a tomografia tem que ter 2 aparelhos, 2 sistemas por causa de controle de umidade. Na verdade, parece uma coisa assim. Na verdade, quase todos os ambientes são P2, né? Mas só que não vão funcionar juntos. Os ambientes comuns, o split convencional. Vai ficar funcionando. Vai ter e na sala de tomografia, o split convencional mais o split disputado. Legal. Lá na atrás nós vamos conseguir ver isso melhor, gente. Pode falar. Exatamente o que eu estava falando ali, dá pra ver, gente, olha só. Ali é um ponto que a parede foi travada ali no estrutura existente. Isso foi travado lá. Na parede ali, como dá pra ver sempre, como é feita a instalação do tipo. Aquela caixinha que ele falou na parede, se aproximar nas 2 salas. Estão vendo lá? Aquela é uma caixa de passagem. Gosto de junto, gente, ó, tá travado. Todo o sistema do ar vai chegar com gás, com elétrica. Aquela caixinha feita na parede. Esse rasgo na parede para baixo aí é a drenagem. Todo split tem que ter um dreno. A unidade interna tem que ter uma drenagem. Lembra um andar funcionado de janela, aquela caixa que sempre ficava pulgando quando ele estava funcionando? Fica na parte de trás dele, gotejando uma água de tempos em tempos. O split é a mesma coisa, ele vai tirar a umidade do ar e vai haver esse gotejamento também. Por isso que precisa desse dreno, que é esse rasgo que vem até o piso. O correto é ligar ele na caixa sifonada do banheiro, porque já aconteceram problemas de pessoa ligar na rede de água pluvial e aquela água fica correndo na calçada e incomoda. O pessoal reclama sempre aquela água correndo na calçada. Então ali, olha só, aquela caixinha preta é onde vai a unidade evaporadora, aquele aparelho que fica aparecendo no quarto, na sala. Na parte de cima, aquele rasgo que vai até o teto, é por onde vai chegar o cabeamento elétrico, as tubulações de cobre, onde vai vir gás, e esse ar frio, né, na verdade, o gás está vindo até a unidade condensadora, e para baixo desce esse tubo para fazer as drenagens. Depois que se passar massa na parede e pintar, vai ficar tudo branquinho. No dia de instalar o ar, a pessoa só vem ali, identifica onde está a caixinha, faz um corte com uma serra, e na hora que tirar essa tampa de plástico, está tudo lá dentro, para ele instalar o ar-condicionado. Então ele só faz as ligações e parafusa a caixinha na parede. Não tem nada exposto, igual a gente costuma ver em muitos lugares. No caso de reforma, gente, o vilão é o dreno. O vilão é o dreno. Como passar esse dreno? Onde jogar esse dreno, como fazer essa drenagem. Normalmente tem que ser perto de banheiro, tem que ter alguma forma que liga esse dreno em algum ralo, por perto. Aqui, olha, nessa parede também a gente consegue ver novamente esse reforço de madeira, essa placa que serve para fixar uma televisão nesse caso. O pessoal faz ultrassom ali e parece que é onde passa a imagem do ultrassom. E ali na lateral tem um reforço, parece que tem uma barra de apoio ao lado da maca, para a pessoa segurar ao subir e descer da maca. A sala de ultrassom são 2 salinhas de ultrassom aí. Na verdade ela tem uma maca com um aparelho de procedimento que são um computadorzinho. A demanda por espaço é muito pequena. E aí, como isso se trata de uma obra de saúde, é uma obra que passa pela vigilância para definir todos os critérios recebidos de uma obra especial, uma obra destinada para esse uso. Então, todos os ambientes são dimensionados de acordo com o que a norma pede, a norma Anvisa, todas as características de acabamento, todos os cuidados que a norma exige que sejam tomados. Então, boa parte dos órgãos voltados para a saúde, para o óculos ser limpo e seco. Na verdade, para a execução não teria problema. A grande vantagem aqui é na rapidez com que o estabelecimento vai poder funcionar. E, no caso de uma intervenção, de qualquer mudança, né? Isso é muito vantagem. Se eu precisar fazer uma reforma, adaptar alguma coisa, é muito mais simples. Um episódio interessante que aconteceu aqui, que esse projeto ele tinha um pé direito de 3,50 m. Aqui era um forro de gesso em placas, então você via até esse nível desse risco aí. Tem a marcação. Onde você chegar. Com as instalações elétricas já prontas, nós chegamos e desmanchamos tudo.
E aí que a gente observou essas vigas de transição que não foram consideradas no pé direito. Imaginava-se que era tudo liso e que tinha esse espaço todo disponível aí para cima para fazer as instalações. Vocês lembram da nossa última aula que a gente estava vendo justamente sobre as lajes e passei pela laje mergulhada? A laje mergulhada, ela geralmente não tem vigas nesse caminho intermediário. Por isso que até se achava que o pé direito era totalmente livre. Mas essas vigas são aquelas vigas de transição, justamente porque deve ter um pilar descarregando no meio desse ponto. E olha só o tamanho da viga que se precisou. Por isso que elas são bem parrudas, né? Nós falamos exatamente disso. Os pilares descem na borda da estrutura, né? Aqui provavelmente tem um pilar descendo no meio. Por isso precisou dessa viga tão robusta assim, para poder descarregar essa força que tende a furar essa laje aqui no meio e jogá-la para a extremidade. E aí, na hora que tirou esse forro, né, Paulo? Uma coisa também que é importante quando vai se fazer um projeto de reforma é tentar descobrir todas as interferências que existem de todos os elementos que estão ali executados. Na hora que tirou o forro, que foi se descobrir que tinha vigas aqui embaixo. Era um negócio que não dava para ver antes de quebrar. Ou seja, tivemos que mudar o pé direito para 3 metros e ainda nós estamos com esse espaço aí abaixo da viga, nós estamos no limite de espaço. Tivemos alguma dificuldade para passar ar-condicionado. Ficou bem no limite. Mas enfim, é uma... Se a gente chega para a arquiteta aqui do projeto de arquitetura e pergunta para ela, o pé direito pode ser 3 metros pela legislação da Anvisa, se ela fala que não, ferrou. O que vai fazer? Um detalhezinho pequeno, né? Mas poderia pôr tudo a perder. Não tinha estrutural disponível. É um caso que aconteceu com você. Às vezes a gente, os proprietários eles não guardam, não tem isso disponível, e aí complica todo o trabalho também. E olha só, isso que o Paulo acabou de falar, assim, o pé direito teve que ser reduzido, né, porque tinha umas vigas que atrapalhavam, e tinha um outro grande problema ainda, que era as instalações que acontecem sobre o forro. O forro, quando ele coisa executada, ele vai vir no limite dessa altura das paredes. Então, percebendo o tipo de coisa que tem acima do forro, e que tem que correr ao longo da obra inteira? Dutos de elétrica, né, as eletrocárias, tem hidráulica passando, cabeamento estruturado, olha a quantidade de coisas que tem que passar. E às vezes elas se cruzam, e aí uma passa por cima da outra. Na hora que isso acontece, a gente precisa de um espaço entre a laje e o forro para que isso tudo possa ser instalado. Então isso acontece não só aqui, nesse tipo de obra, mas para uma residência também. Por isso, vai trabalhar com um apartamento, a gente tem esse espaço entre forro por onde vai passar elétrica, hidráulica. Então, sempre quando está pensando num projeto de uma casa ou de um prédio, a gente não considera só o pé direito como um espaço entre piso e laje, mas sim entre piso e forro, e ainda lembrando que o forro e a laje tem que ter um vão que acomode essas instalações. Isso é um negócio muito importante de se prever, e aqui a gente está conseguindo ver exatamente isso, e como isso foi importante, né? E decidiu na altura do pé direito do estabelecimento, teve que ser mudado por conta disso. E se tivesse uma legislação na Anvisa que não permitisse, o transtorno ia ser muito grande. Muito grande. Não é impossível, mas olha só, tem que fazer furo em viga, não talvez pode, compromete. Não pode, de jeito nenhum, não pode de jeito nenhum. Viga transição. Se ele vai fazer isso, olha só como é que ele pode comprometer, ele compromete a estrutura, ele compromete a rigidez de todo o sistema. Então são coisas que tem que ser detalhes, mas Então vamos lá, continuar. Aqui tem um caso muito interessante que eu estou lembrando, Paulo. Estão vendo essa porta, essa passagem? Um caso inusitado e que é interessante ver as vantagens desse sistema frente ao sistema comum. Essa porta, na verdade, ela acontecia aqui, ó, na frente, não é? Nesse limite. Era nesse ponto onde o Guilherme está aqui. Esse e é o Felipe. E a cara do Guilherme, né? É isso. Vocês são igualzinhos, cara. Eu sempre confundo esses dois. Essa parede estava montada aqui. Aqui dá para ver os furos de onde ela estava, com o gesso, né? Chegou-se um dia, o proprietário falou assim: ah não, essa parede, nesse ponto, é pior porque a pessoa vai ter que entrar para a área de procedimento para chegar até as salas de ultrassom. E o ultrassom é um negócio que acontece com muita frequência. Vamos mudar a posição dela, vamos colocar um pouco à frente para permitir que o ultrassom seja feito de forma mais rápida e só quem estiver passando por procedimento desse maior, que é da ressonância, que vai passar pela porta. Não, tudo bem, dá para fazer? Dá. Os caras vieram, tiraram os parafusos que estavam aqui atrás e moveram a parede inteira. Então,
Eles tiraram a parede do lugar, arredaram, encaixaram aqui e parafusaram de novo. Coisa de 20 minutos, meia hora no máximo. Se fosse sistema convencional, o que ia acontecer? Vamos lá, dá uma retada, joga tudo no chão. Meia caçamba de entulho. Aí vem uma pessoa, carrega, joga fora, meia caçamba de entulho, uma caçamba de